Bom dia a todos, mais uma vez bem-vindos à 12ª Conferência de Valor à Pá. Esta edição é dedicada ao tema Capital Humano na Saúde. Nós temos tido aqui uma manhã já de webinars dentro deste tema. Estamos aqui com um painel de ilustres convidados profissionais da saúde de vários setores. A constituição deste webinar e este painel vai ser de facto muito interessante e muito dinâmico, porque é um desafio tê-los aqui todos hoje para poderem dar o seu contributo. E o nosso desafio vai ser falar um bocadinho sobre a constituição das novas relações de trabalho, considerando que a área da saúde tem uma multiplicidade de segmentos de grupos profissionais, que tem uma dinâmica de interação geracional que é um dos nossos desafios atuais. E, portanto, aquilo que nós pretendemos com esta sessão é, de facto, espelhar aquilo que os profissionais sentem e aquilo que são as necessidades que as nossas instituições têm que dar resposta para ouvir os profissionais e ir ao encontro das necessidades dos profissionais, sejam eles de que grupo profissional, estejam eles onde estiverem, e continuarmos, de facto, aqui a dar suporte ao trabalho desenvolvido nas instituições de saúde. E, portanto, vamos ter aqui um painel com vários participantes. Temos aqui um representante do Centro Hospitalar Médio Ave, temos aqui um representante de uma empresa prestadora de serviços que é a MyCareForce, temos aqui uma representante de uma empresa na área digital, disruptiva na área da prestação de cuidados na área digital, que é a NocCare, temos aqui um representante de uma associação na área do voluntariado na prestação de cuidados da saúde e, portanto, vai ser efetivamente aqui 1h30 de discussão, de conversa muito dinâmica e temos uma grande aprendizagem para fazer. Sem mais demoras, agradeço a todos, dou-vos as boas-vindas, agradeço a todos a vossa presença, a vossa disponibilidade e passo de imediato aqui a palavra ao Dr. Paulo Castanheira da Silva, que é neste momento o responsável, diretor da área dos recursos humanos do Centro Hospitalar Médio Ave. Bem-vindo, Dr. Paulo, bom dia. Então, gostaria de começar aqui por cumprimentar os meus colegas de painel, cumprimentar todos que nos estão a assistir também a esta sessão e agradecer à APA, logicamente, o amável convite que me endereçou para dar aqui hoje a conversar sobre este tema das novas relações de trabalho, um tema tão premente. E não posso deixar de aproveitar também esta oportunidade para destacar este papel ativo que a própria APA tem tido e tem assumido nesta melhoria do capital humano do SNS, tem levado a cabo diversas iniciativas. Esta conferência completamente dedicada ao capital humano é um excelente exemplo, as bolsas de capital humano e muitos outros eventos e que demonstram o reconhecimento que a APA atribui ao capital humano do SNS e, portanto, não poderia deixar de reconhecer aqui esse trabalho que tem sido feito pela APA. Bom, entrando aqui no tema que nos traz cá hoje, quando se inicia uma relação de trabalho, são geradas expectativas por parte de todos os stakeholders das organizações, não é? E o que nós verificamos é que estas expectativas têm vindo a aumentar ao longo do tempo por parte de todos os stakeholders, mas sobretudo por parte dos trabalhadores. E bem, não é? E o expectável é que elas continuem a aumentar também. E, portanto, hoje em dia é esperado que as empresas empreguem práticas de equilíbrio trabalho-família, que facultem oportunidades de trabalho desafiantes, que apresentem lideranças capazes, que demonstrem responsabilidade social, que impulsionem a progressão profissional, promovam políticas de bem-estar profissional e muito mais exigências. E o setor da saúde não é diferente dos restantes setores de atividade, não é? Muito pelo contrário, está cada vez mais exigente e, mais uma vez, bem, porque os profissionais de saúde também têm o mesmo direito que todas as outras pessoas, têm as mesmas necessidades, embora pareça que muitas vezes no nosso dia-a-dia nós acabamos por nos esquecer disso. E, portanto, também os profissionais de saúde gostariam de ter nas suas organizações práticas de equilíbrio trabalho-família e lideranças capazes e possibilidades de progressão profissional. E por aí fora. E é isso que nos indicam também todos os estudos de mercado. Trago-vos aqui hoje um exemplo de um estudo recente da consultora Michael Page relativamente às tendências do mercado de trabalho para 2023 e vemos que no que se refere ao setor da saúde, desde logo indica que nos estamos perante o mercado de candidato. Ou seja, quem dita as regras são os candidatos. Isso faz com que também se tornem bem mais exigentes relativamente às organizações. O que nos diz também este estudo é que os candidatos procuram empresas
com valores com os quais se identifiquem, procuram líderes inspiracionais, procuram work-life balance, não é? Aquele tão falado equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Para mim, uma das exigências mais prementes e que vamos falar já de seguida. E a nível da SNS, é verdade que nós temos tentado acompanhar estas tendências, não é? Mas tendo em conta a fuga cada vez mais profissionais do SNS para o privado e mesmo para outros setores de atividade, e se considerarmos também o grau de satisfação de uma grande parte dos profissionais, ou de insatisfação, se quiserem, não é? Parece-me que temos todos de fazer mais e temos todos de fazer melhor, não é? Porque o que acontece é que o SNS tem vindo a construir uma marca do empregador em volta de determinadas premissas que torna cada vez menos atrativo face a outros mercados de trabalho e até comparativamente a outros setores de atividade. E nós precisamos urgentemente reverter isso. E nós só vamos conseguir reverter esta tendência se começarmos a construir uma marca de empregador mais atrativa, mais sólida e que consiga novamente cativar os talentos para o SNS. Repara, nós atualmente temos, por exemplo, no mercado de trabalho várias gerações distintas, completamente diferentes, interagindo e construindo valor lado a lado. Esta diversidade é muito enriquecedora para as instituições, é verdade, mas é também um grande desafio para a gestão de pessoas. É porque os mindsets, os gostos, as expectativas, os objetivos são diferentes. E nem sempre é fácil para nós conseguirmos acompanhar e gerir esta heterogeneidade nas equipas e nas instituições. E além desta heterogeneidade geracional, né, verifica-se que o próprio mercado de trabalho também tem vindo a vivenciar alterações e mudanças significativas nos últimos anos. Né? Evolução essa que foi ainda mais acelerada, como é lógico, com a pandemia. Né? E a pandemia, tal como todos os grandes eventos adversos, foi um catalisador de mudança, um catalisador de desenvolvimento, de aprendizagem, e nós não podemos, nesta fase, desperdiçar essa oportunidade e tudo o que aprendemos de uma forma muito rápida, não é? Com a pandemia, não é? E nem me parece que a nível de gestão de pessoas possamos voltar ao pré-pandemia, não é? Acho que ninguém tem grandes dúvidas sobre isso. Mas então, falando aqui sobre o nosso tema, o que é que caracteriza estas novas relações de trabalho? Não é? Nós, se calhar, tínhamos aqui discussões para horas, mas se calhar eu vou abordar aqui 4 dimensões que a mim me pareceram serem mais importantes nós focarmos aqui hoje. Teríamos outras, mas trago aqui 4 que me parecem ser efetivamente muito relevantes quando falamos desta questão das novas relações de trabalho. Bom, em primeiro lugar, aquela que é, na minha opinião, uma das bases e mais importantes e que se calhar mais transversal a todas as instituições do SNS, desculpem, é que atualmente as pessoas procuram instituições humanizadas. Né? As pessoas estão um bocadinho fartas de ser tratadas como números. Reparem, eu tanto a nível profissional como a nível académico, todos os dias falo com profissionais de saúde de várias instituições. E acreditem que uma das reclamações mais recorrentes, mais transversais, independentemente de onde as pessoas trabalham, é precisamente que não passam de números para as instituições. Estarem elas ou outra pessoa qualquer num determinado lugar é exatamente igual para a instituição. Isto é quase transversal. O mais grave nisto é que muitas vezes as pessoas têm razão. Não é? Nós, efetivamente, no nosso dia-a-dia, ficamos tantas vezes presos a indicadores, a resultados, a números, acabamos por nos esquecer que quem está por trás desses números são as pessoas. É? Agora, como é que nós, enquanto instituição de saúde, podemos exigir aos nossos profissionais cuidados humanizados, né, se enquanto instituição não tratarmos de forma humanizada as próprias pessoas? Né? Parece-me assim muito antagónico, não é? E por isso, o primeiro passo, parece-me a mim, né, fundamental, nós deixarmos de tratar as pessoas como números e passarmos a tratar as pessoas como pessoas de uma forma humanizada. Né? Recebemos as pessoas, conversarmos, conhecermos as pessoas que trabalham connosco, ouvirmos as pessoas. Às vezes as pessoas têm um problema, nós podemos até não conseguir, não ter capacidade de resolver, não ter autonomia ao fazer, mas só de ouvirmos, por exemplo, a pessoa, fazemos a diferença, sem dúvida nenhuma, né? E se nós podemos ainda fazer algo para ajudar a resolver os problemas, para melhorar a sua vida, ainda que aquilo para nós nos possa parecer um pequeno problema, se calhar vai fazer uma grande diferença na vida daquela pessoa, não é? Isto faz parte de nós tratarmos as pessoas como pessoas, não é? E é o melhor que nós podemos fazer pelos nossos profissionais, pelas pessoas das nossas organizações.
Isto até porque nunca é demais realçar, não é? E eu digo isto em quase todas as minhas intervenções, mas acho que nunca é demais realçar, não é? O bem mais precioso das nossas organizações são as pessoas que as constituem, não é? E eu sei que isto é um bocadinho aquele clichê do gestor de pessoas, mas efetivamente são as pessoas que fazem as organizações, são as pessoas que distinguem as organizações entre si, e na saúde isso não é diferente, não é? Até muito pelo contrário. Até porque o nosso propósito das nossas instituições, não é? É cuidar de pessoas. E isso, por mais avançada que seja a tecnologia e desenvolvida a inteligência artificial, ninguém consegue fazer melhor do que as nossas próprias pessoas, ok? E outra das grandes tendências prende-se muito com aquilo que falámos ali atrás, o work-life balance, não é? Aquele equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, não é? Hoje em dia, tendencialmente as pessoas já não querem viver unicamente para o trabalho, não é? As pessoas gostam de trabalhar, querem trabalhar, mas que também querem ter tempo para a sua família, querem ter tempo para os seus amigos, querem ter tempo para a vida social, para os seus hobbies, para o lazer, para ir ao ginásio, para ir dar uma corrida. Isto não quer dizer que as pessoas se comprometam menos com o trabalho, é? Quer dizer que querem mais, não querem viver exclusivamente para o trabalho. E nós, por exemplo, na saúde, nós temos a experiência, não é? Durante muitos anos, era uma tendência de muita gente na saúde dedicarem-se quase exclusivamente ao trabalho, não é? Com cargas horárias desumanas nos profissionais de saúde. Isso a médio e longo prazo não é saudável nem para os próprios, nem para as organizações. Não é? E o que se verifica agora, não é? E de uma forma muito acentuada, é que há uma vontade generalizada de haver um equilíbrio na vida dos profissionais, das pessoas. As pessoas percebem que há mais além do trabalho, não é? E procuram esse equilíbrio. E é importante nós conseguirmos ajudar nestas pretensões das pessoas também. Não é? E isto leva-nos à terceira dimensão que eu trago aqui hoje e que é outro dos grandes marcos das nossas relações de trabalho, que são as nossas novas formas de trabalho. Né? Temos logo aquela que nos vem logo à cabeça, que é a questão do teletrabalho, né? Uma forma de trabalho que antes da pandemia já vinha sendo uma exigência de vários mercados de trabalho, mas desde a pandemia é uma questão quase obrigatória e quase transversal, independentemente do setor e da organização. Né? Hoje em dia, a generalidade das pessoas, incluindo os trabalhadores de saúde, gostariam de exercer as suas funções em regime híbrido, pelo menos, não é? Terem pelo menos 1 ou 2 dias por semana, consigam ficar no conforto da sua casa, não é? Sem terem de enfrentar não sei quantas horas de trânsito e poderem fazer as suas refeições em casa e com isso terem um bocado mais de tempo para a família, conseguirem ir buscar a filha à escola ou se calhar o tempo que iam gastar no trânsito de manhã, se calhar conseguem dar uma corrida antes de iniciar a sua atividade, ou saírem a horas para irem a um jantar social com os amigos, não é? E isto é completamente legítimo também para os trabalhadores de saúde, não é? Também os trabalhadores da saúde têm família, também têm amigos e também têm vida social e também têm direito a descansar. Isto obriga-nos desde logo a fazer uma reflexão sobre as nossas formas de trabalho que nós temos nas nossas instituições. É porque aquilo que nós achávamos há uns tempos atrás que se calhar não seria possível, pode já não se verificar hoje em dia. Por exemplo, a profissão médico, não é? Há uns tempos atrás, quando nós falávamos da profissão médica, nós automaticamente pensávamos numa função 100% presencial. Hoje em dia, se calhar, já não é assim, não é? Nós temos inúmeras especialidades, quer os cuidados primários, quer os cuidados hospitalares, em que já realizam, por exemplo, a teleconsulta, não é? Então, porquê é que nós não podemos permitir que estes profissionais reorganizem o seu horário, não é? De forma a que consigam, se calhar, 1 ou 2 dias por semana trabalhar remotamente a partir de casa? E quem diz médicos, não é? Se calhar diz assistentes técnicos ou técnicos superiores ou até algumas funções de enfermagem, não é? Que organizar o próprio trabalho e aquelas funções mais administrativas, não é? Se calhar poderem fazer, condensá-las todas num dia ou dois, não é? Claro que há determinadas funções em que não é mesmo possível trabalhar remotamente, é verdade, mas muitas delas, se calhar, sim. Só requer um certo esforço de reorganização da nossa parte. E depois, mesmo quando falamos de funções presenciais, também podemos trabalhar a questão da reorganização dos horários. Não é? Claro, mais uma vez, agradar a todas as pretensões não vai ser possível de certeza, não é? Mas, se calhar, em muitas situações, sim. Não é? E o que acontece é que nós temos de ser menos inflexíveis em muitos dos nossos procedimentos e regras, não é? Nas nossas instituições, e eu contra mim falo, não é? Nós somos demasiado inflexíveis com as nossas regras que temos implementadas, one size fits all, e
E às vezes, se nós formos um bocadinho mais flexíveis, nós conseguimos melhorar as condições de trabalho das pessoas, não é? E portanto temos de tentar combater isto. E depois ainda dentro destas normas, destas novas formas de trabalho, temos cada vez mais pessoas nas instituições com aquelas que nós designamos nas instituições horários especiais, não é? Temos cada vez mais pedidos de trabalho a tempo parcial, falamos cada vez mais das semanas de 4 dias, os pedidos de horário flexível são constantes nas nossas organizações, e o que acontece é que nós nas organizações não estamos a conseguir dar resposta a todas estas exigências. E sobretudo por uma razão, é porque nós continuamos a olhar para estas situações como ameaças, como constrangimentos. Quando deveríamos, se calhar, nesta fase, já estamos a tentar encontrar soluções para poder dar resposta a estas necessidades do mercado, sobretudo as necessidades das pessoas, não é? Elas estão aí, não há nada a fazer, e portanto o que nós temos de fazer não é combater isto, é tentar arranjar a forma de conseguir conciliar isto com as necessidades da organização. Reparem, nós, hoje em dia, não é? Cada vez mais temos profissionais de saúde a trabalhar exclusivamente, por opção própria, como profissionais liberais, né? Como trabalhadores independentes. E não falo daquelas pessoas que têm um vínculo numa instituição e depois vão acumular notas. Falo daquelas que, por opção, trabalham só em prestação de serviço. E porquê é que isso acontece? Isso acontece porque conseguem fazer o seu próprio horário, não é? Conseguem conciliar as suas necessidades e as suas preferências, em vez de ser a instituição que define o horário, que define quando a pessoa vai trabalhar, não é? São eles que indicam lá à instituição quando é que estão disponíveis para trabalhar. E assim conseguem este tão falado equilíbrio, não é? Já para não dizer que muitas vezes, se calhar, até monetariamente também é mais recompensador, mas não me parece que seja essa a principal razão desta tendência. Não é? E depois, ainda resultante destas duas últimas dimensões, surge outro fenómeno nas relações de trabalho, não é? E que encontramos cada vez mais, são pessoas com duas profissões completamente distintas. Não é? Temos médicos que são também cozinheiros, e temos enfermeiros que são músicos, temos assistentes técnicos que são professores de yoga, e assistentes operacionais que são treinadores. Isto numa ótica de gestão de carreiras, de gestão de pessoas, é muito interessante, é muito relevante, e é também uma tendência. Né? As pessoas acabam por repartir a sua energia e o seu foco entre mais do que uma atividade profissional. Né? Isto à partida até poderia ser menos positivo, porque a pessoa podia estar menos focada, mas na minha opinião até nem é. Porque as pessoas acabam por encontrar aqui um equilíbrio, não é? Não estão sempre focadas nos mesmos problemas, nas mesmas questões, na mesma realidade. Não é? Então cada uma dessas atividades acaba por ser quase um escape à outra, não é? E permite que não haja um acumular tão grande de stress, de satisfação, de saturação, das próprias pessoas e da instituição, não é? Acaba por ser quase um escape. Isto é muito interessante, não é? E quando falamos de novas formas de trabalho, estas são algumas das questões com que nos temos deparado hoje em dia nas instituições e na gestão de pessoas, e que são também muito interessantes de serem analisadas e de trabalhadas. E por último, dentro destas 4 dimensões, eu gostava de abordar aqui outra característica que também me parece muito premente no mercado atual, e que se prende com o desenvolvimento de competências. E, quando falamos de desenvolvimento de competências, temos de falar obrigatoriamente também da formação. E hoje em dia a formação nas instituições já não se pode prender unicamente com a questão de preenchimento de lacunas de algumas competências que foram identificadas, ou daquelas formações obrigatórias para conseguirmos a certificação, porque senão, ai meu Deus, a formação é uma das maiores expectativas dos trabalhadores hoje em dia. Não é? No início eu comecei por falar de expectativas, esta é uma das maiores expectativas relativamente às organizações. Não é? E portanto nós temos atualmente de conseguir proporcionar formações interessantes, formações apelativas, com que as pessoas se identifiquem. E temos de, também, obrigatoriamente, facilitar o acesso a formações que as pessoas queiram fazer externamente à instituição, sejam elas académicas e profissionais. Se conseguimos, juntamente com isto, apoiar de alguma forma o investimento, implementar um sistema de bolsas, algo que possa apoiar e incentivar os trabalhadores a fazê-lo, acreditem que ganhamos muito. E ganhamos muito em 2 campos. Ganhamos muito na questão da motivação, porque isto é altamente valorizado pelos profissionais. E ganhamos muito porque as pessoas, ao fazerem essas formações, também vão adquirir competências que vão ser benéficas para a instituição. Não é? E, portanto, é daquelas questões que, além dos benefícios da motivação, temos também o benefício das competências, portanto não há como não apostar nisso. Né? E quando falamos ainda desta dimensão do desenvolvimento de competências, outra das grandes tendências que temos verificado é que cada vez mais os profissionais procuram organizações
que lhes permitam estar envolvidos nos processos, não é? Que façam parte da tomada de decisão, que sejam empoderados, não é? Eu estou a falar de empowerment. As pessoas procuram instituições que lhes proporcionem desafios, não é? Que lhes proporcionem crescimento, desenvolvimento de competências, conhecimento. Já não é só o ir lá trabalhar, não é? É importante para mim, enquanto profissional, que a minha instituição me proporcione desenvolvimento, desafios, que eu cresça. Okay? Isto são questões altamente valorizadas hoje em dia pelas pessoas e que são preponderantes na escolha das organizações de trabalhar. Nós falamos muito de falta de pessoas em algumas áreas específicas e, portanto, as pessoas já tomam opções entre uma organização e outra. E se nós conseguimos trabalhar isto, vamos conseguir reter mais talento e cativar mais talento para as nossas organizações. Né? Bom, estas são, na minha opinião, 4 das dimensões prementes importantes que caracterizam as novas relações de trabalho, e é fundamental que nós, enquanto instituição, reconheçamos a importância de acompanhar estas tendências e destas exigências do mercado, porque nós deparamos atualmente com um grave problema, acho que toda a gente reconhece isso, não é? E sobre o qual nos devemos focar, e que se prende com a falta de atratividade do SNS. É um problema que se tem vindo a agravar, e está na altura de nós começarmos a implementar medidas que permitam reverter esta desmotivação generalizada e a pouca atratividade que o SNS poderá ter neste momento. Né? E eu aqui há umas semanas, e vou já fechar a minha intervenção, porque sei que estou a queimar o tempo, mas só queria fechar aqui, há umas semanas ouvi uma frase e na qual tenho pensado muito e que me tem ajudado naqueles momentos, sobretudo nos mais duros, e deixo aqui como reflexão para fechar aqui a minha intervenção, e sobretudo para aquelas pessoas mais resignadas à realidade atual e que não acreditam tanto que possamos ter um SNS melhor. Eu acredito, e sei que não estou sozinho, sei que a maior parte das pessoas que estão a assistir a esta sessão e os meus colegas de hoje também têm a certeza que sim, e portanto a frase é mais ou menos assim: não deixemos que as misérias da realidade nos cheguem das maravilhas do possível, não é? E eu acho que todos nós trabalhamos para isso, vamos conseguir melhorar bastante o SNS e as condições de trabalho das nossas pessoas, e continuo a acreditar nisso, sei que não estou sozinho. Muito obrigado a todos. Obrigado, Dr. Paulo, por esta apresentação. Só aqui breves notas, a questão da atratividade não é só do SNS, ontem tivemos a informação também, a informação da OMS, portanto estamos a falar da pouca atratividade da área da saúde no global, e não é só em Portugal, é no panorama global, algo que tem que ser feito. O Dr. Paulo deixou-nos aqui o diagnóstico, em particular das instituições do SNS, e agora temos aqui um conjunto de elementos, de experts que eu acho que podem conseguir dar aqui alguma expectativa de ferramentas de como é que nós efetivamente abraçamos projetos é que podem funcionar, como é que nós damos resposta, que iniciativas é que existem no terreno no nosso país, que estão a funcionar, que estão a motivar e que estão a conseguir, de certa forma, dar a volta, usando criatividade e usando também a capacidade de ouvir os profissionais e responder, se calhar, com maior flexibilidade e agilidade àquilo que os profissionais pretendem. E, portanto, sem mais comentários, eu passo já a palavra aqui ao Dr. João Hugo Silva, que é efetivamente aqui o CEO da empresa Microforce, ou um dos fundadores, digamos assim, da empresa Microforce. Força, Dr. João. Pronto, antes de mais, bom dia a todos, agradecer aqui o convite à organização do evento. Eu sou o João, como aqui a doutora Raquel mencionou, sou um dos fundadores da Microforce. O tema deste e-learning é um tema que, de facto, faz parte do nosso dia-a-dia aqui na Microforce, e o que nos levou também a criar a Microforce em 2021. E isto acontece porque os tempos mudaram, e com eles mudaram os métodos de contratação dos profissionais. Temos assistido a uma mudança nos métodos de contratação nos diferentes países a nível mundial, como acabou por ser referido agora, que isto não é um desafio apenas em Portugal, mas sim nos diferentes países europeus, Estados Unidos, Brasil, entre outros países na Ásia, e também que isto é um desafio nos outros setores, não é apenas o setor da saúde que está a ser afetado com estas dificuldades na contratação, são todos os outros setores em que estamos já a perceber que há uma certa escassez de profissionais em diferentes abrangências.
E se, olhando para o setor da saúde, se antes havia uma competição há alguns anos atrás apenas com unidades de grupos concorrentes, e olhando aqui mais para o privado, mas também poderemos relacionar com o setor público, agora existe uma competição completamente diferente, em que estamos a competir com as unidades dentro do mesmo grupo para a atração de profissionais de saúde, também aqui com a questão dos cuidados domiciliários, que é algo que atrai mais, cada vez mais, os profissionais de saúde também, porque são valores muito mais competitivos. Estamos a concorrer entre países, há uma abertura por parte do mercado a contratar profissionais de diferentes países e continentes para esta captação de mão de obra qualificada, e há profissões de facto melhor remuneradas, com menos risco profissional, ou seja, estamos a falar de profissões de saúde em que têm aqui uma responsabilidade para com a sociedade, e por vezes esta remuneração acaba por não representar esse risco que o profissional também corre no seu dia-a-dia, na sua profissão. Além destes pontos, temos ainda o crescimento do setor. O setor da saúde é um setor que não mostra abrandamento, todos os dias estão a surgir novas unidades de saúde, os grupos de saúde querem crescer, o SNS tem maior dificuldade em dar resposta a este crescimento também por parte da procura dos pacientes, e tem que ser desenvolvida aqui alguma solução que permita, então, o setor da saúde ter acesso a profissionais qualificados e de forma rápida e eficiente. Isto também deve-se ao aumento da complexidade por parte de certos procedimentos de longevidade da população. Se antes o número de profissionais que uma unidade tinha servia para os procedimentos necessários, agora para o mesmo número de pacientes está a surgir um aumento da necessidade de mais profissionais de saúde para dar a mesma resposta. E isto devido a certos procedimentos. E para piorar esta situação, ainda temos então aqui associada aqui a esta escassez que a OMS prevê para 2030 de 18 milhões de profissionais de saúde no mundo. O que é que isto representa? Representa que todos os dias ficam 4 milhões de turnos por preencher nas unidades de saúde. E onde é que se vai refletir esta falta de turnos por preencher? Vai-se refletir na qualidade do serviço prestado ao paciente. Porque aqui é sempre uma relação a três, como eu vejo o setor da saúde, é o profissional, a unidade e o paciente. Porque estes dois, o profissional e a unidade, servem para prestar então este bem que é o nosso cliente e que é a nossa sociedade, para conseguirmos ter uma sociedade saudável e capaz de sobreviver todos os dias e dar resposta às suas necessidades. E isto acaba por demonstrar então que existe aqui um processo um pouco ineficiente dentro do setor da saúde, que é acaba por haver inicialmente uma parte da construção dos horários das equipas de saúde. Depois vamos ver que as equipas, e aqui focando mais até no tema da enfermagem, que é o tema pelo qual eu me debruço mais, que é as equipas de enfermagem são insuficientes atualmente nos diferentes setores, se é privado, público, se é hospitais, são residências sénior, unidades de cuidados continuados. Isto vai refletir turnos por preencher. E porquê é que existem turnos por preencher? Por falta de equipe, mas também o turnover, porque não estamos a ser capazes, as unidades não estão a ser capazes de reter e de ouvir, como o Dr. Paulo mencionou, o que é que os profissionais querem, o que é que os profissionais precisam, as baixas que são constantes nesta profissão, e que os profissionais efetivamente têm que conseguir tirar férias para também poder voltar ao trabalho sempre com mais força e com mais vontade de querer fazer bem e melhor toda a sua prestação. Além que isto depois está associado a esta falta de turnos por preencher, à sobrecarga interna, também acaba por ser um dos motivos que leva a que exista este turnover. E neste mesmo sentido nós acabamos por criar a MyCareForce, e a MyCareForce acaba por ser aqui uma plataforma que conecta diretamente as unidades aos profissionais que têm interesse em cobrir turnos e trabalhar nessas mesmas unidades de forma direta e imediata, ou seja, é uma ferramenta que centraliza todas as oportunidades, desde full-time a turnos. Atualmente nós já contamos em 2 anos com cerca de mais de 10 mil profissionais de enfermagem registados, e que permite à equipa de enfermagem responsável poupar cerca de 80% do seu tempo na cobertura de todos os horários, que hoje em dia é despendido muito tempo a tentar contactar os enfermeiros da casa, que não são da casa, para dar resposta a todas as necessidades da unidade de saúde. E o que é que os profissionais querem? Que é o que a MyCareForce surge para ouvir nos profissionais. Os profissionais procuram
a tal work-life balance, a flexibilidade de escolher quando, onde e como é que querem trabalhar. E porquê é que o procuram? Porque, como o Dr. Paulo também mencionou, têm o seu full-time, aquele trabalho fixo naquela unidade, muitas vezes acabam por ter duplos, e estes duplos acabam por vezes por ter a mesma exigência que tem um trabalho fixo. Então os profissionais, desde Covid, que acumularam muito cansaço, sentem que estão a dar algo às unidades, algo à sociedade, mas que não estão a receber esse contributo. E então o que é que eles querem? Querem uma maior liberalização, uma maior flexibilidade de escolha de quando é que querem efetivamente trabalhar para poderem ter tempo para também eles próprios conseguirem recolher esta energia necessária. E quais são as vantagens? Porque sabemos que esta flexibilização traz sempre muitas questões, porque é algo inovador, algo diferente no setor da saúde, pelo menos àquilo que estamos habituados em Portugal, mas isto tem vantagens e desafios como qualquer adaptação dos novos modelos de contratação. Tem vantagens para a unidade e para o profissional. A vantagem para a unidade acaba por ter uma resposta e eficiência para as flutuações que a unidade tem ao longo do ano, que são muitas vezes até imprevisíveis para aquilo que vai necessitar de prestar cuidados aos utentes. Tem que ter também, então, este fácil acesso aos profissionais, em vez de muitas vezes estarem dependentes daquela rede de 10, 20 profissionais que conhecem na região, tem que conseguir ter um acesso rápido a todos os profissionais que existem em Portugal e que estão qualificados para fazer prestação de serviços. Esta flexibilização permite um reforço de equipa muito mais rápido. Isto vimos que não estávamos preparados durante o Covid, em que as unidades de saúde foram obrigadas a receber um reforço de equipa e não sabiam como chegar até aos profissionais ou como fazer este reforço, o que demonstra que não estamos preparados para qualquer imprevisto que surja nos próximos anos, porque o que se tem assistido até o momento é que voltou um pouco, quase tudo, ao que era antes do Covid. E a atração de talentos. A vantagem para o profissional, como eu mencionei anteriormente, é escolher então onde, quando e como quer trabalhar, através de ter o controle sobre o seu tempo e a sua vida, autonomia no trabalho, melhor gerenciamento financeiro, porque por vezes também acaba por ser mais competitivo, então esta liberdade de tempo. E quais são os desafios que esta flexibilização traz e que por vezes o setor da saúde ainda não está preparado ou que tem que estar sujeito aqui a uma ginástica para que seja possível adaptar-se a esta flexibilização? Eu vejo que acaba por ser na integração do profissional com a unidade. E aqui eu separo-se em 3 tipos de integração. Integração física, integração digital e integração funcional. Na física temos, o profissional vai então a esta unidade, onde é que ele se tem que dirigir, como é que se pode, qual é que é o processo que tem que passar, até poder ir prestar o serviço, prestar as funções, no serviço para o qual foi solicitado e que o profissional que desejou. Depois, na integração digital é acesso ao sistema clínico. Atualmente é um processo que demora vários dias para conseguir adicionar um profissional efetivamente aos sistemas clínicos que existem nas unidades de saúde, para que estes profissionais consigam também fazer os registros de enfermagem sobre as suas prestações. Então temos que arranjar uma forma de acelerar este processo de digitalização dos próprios hospitais para preparar melhor para esta flexibilização da contratação. E depois a integração funcional, ou seja, sabemos que o profissional tem que passar certos passos na integração depois dentro deste mesmo serviço, mas que não há nenhuma informação que possa ser passada antecipadamente ou uma digitalização dessa informação para que o profissional, quando chega à unidade, esteja mais bem, melhor preparado para então fazer aqui, saber o circuito dos medicamentos do doente, saber o circuito dos consumíveis, o circuito dos carros de emergência, entre outras situações. E nós, para conseguirmos incentivar a flexibilização do trabalho, para isto ser uma nova forma do dia-a-dia das unidades, não podemos só olhar como é que vamos atrair profissionais para a nossa unidade. Mas é então este problema de atração e retenção de profissionais para a profissão, para esta profissão que é de saúde, ou seja, sejam médicos, enfermeiros, auxiliares de saúde, que são bastante necessários no nosso dia-a-dia. E aí o que é que as unidades têm que fazer e o setor tem que fazer? Voltar a tornar estas profissões, como eu gosto de dizer, sexy, atrativas, em termos de condições salariais
em termos de poderem escolher, terem maior controle sobre os horários e não serem forçados também tantas vezes aqui a seguir turnos mesmo já desgastados, que isto acaba por ter um grande impacto para a profissão. E depois, então, sim, depois de olhar para isto e para a valorização da profissão, aí sim olhar como é que nós podemos atrair para a nossa unidade. O que é que pode ser aplicado e feito para conseguir tornar a nossa unidade mais atrativa quando comparado com as outras. E aí há modelos híbridos, que vai depender muito de quais são as funções que o profissional exerce, mas então conseguir captar e trazer profissionais para aquilo que são as unidades físicas que necessitam. E, nomeadamente, estamos a falar do SNS, hospitais privados, estamos a falar também das unidades de cuidados continuados, que estão com uma carência de profissionais, porque também não conseguem atualizar isto que é a nova forma de contratação de trabalho e de serem competitivas com os modelos que existem. Porque estamos a ver todos os dias a perder profissionais de enfermagem que já não querem mais exercer efetivamente a profissão. E isto vai ter um impacto. Nós todos, no futuro, vamos sentir esse impacto, que já o sentimos quando nos dirigimos ao hospital e temos tempos de espera de 6 horas, 8 horas, para ter acesso, por vezes, até à triagem do hospital para saber o que é que eventualmente pode ser que estejamos a sentir. Por isso, deixo aqui a minha última mensagem, que é: façam parte do futuro da saúde em Portugal, que é procurar modelos inovadores e não verem a inovação e a digitalização e startups como uma barreira, mas sim, nós surgimos para tentar solucionar problemas e estamos aqui para ser o braço direito das unidades e dos profissionais para que consigamos então avançar aqui com o setor da saúde em Portugal. Obrigada. Obrigado. Claramente, como o Dr. Paulo dizia, não podemos ver estas plataformas, estas ferramentas, estas novas formas relacionais como ameaças. Quanto a mim, aquilo que o João nos trouxe deixou muito claro que ameaças é mesmo a nossa, salvo seja, não é? Aqui, quando eu digo nossa, é a parte do sistema público, que a nossa capacidade, efetivamente, até de darmos a melhor resposta possível. Foi muito interessante, para mim, a parte dos desafios, as questões da integração de elementos de equipas de fora do hospital, prestadores de serviços, com as dificuldades que depois se sentem na prestação diária, no cumprimento das suas atividades, e como é que nós, efetivamente, conseguimos organizar até em esferas que transcendem a própria dimensão do hospital, tem a ver com o próprio Ministério da Saúde, com infraestruturas, com a SPMS, enfim, no âmbito mais digital, como é que nós depois, de facto, permitimos que essas novas relações contratuais existam e sejam, de facto, maximizadas naquilo que nós pretendemos. Doutora Ana, passo-lhe a palavra a si. A doutora Ana Leão, neste momento, ela é psicóloga organizacional e neste momento ocupa o lugar de VP of People na NOC Care. Obrigada. Antes de mais, então, e começando aqui, muito bom dia. Eu sou Ana Leão, como disse a doutora Raquel, sou VP of People na NOC Healthcare. É um gosto, obviamente, estar aqui hoje. Muito obrigada uma vez mais pelo convite à Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. É realmente um evento com temas muito relevantes para o momento que atravessamos. Nós hoje estamos cá para falar de novas relações de trabalho. Portanto, eu vou partilhar convosco algumas coisas que são também a nossa própria abordagem da NOC, algumas tendências que nós identificamos e de que forma é que nós podemos adaptar-nos do nosso também ponto de vista e do ponto de vista de outras organizações que têm vindo a estudar este tema. Para começar, eu vou-vos dar aqui algum contexto sobre a NOC. Sei que muitos de vós já nos conhecem, já são nossos parceiros na nossa missão de liderar a digitalização dos cuidados de saúde para todos e em todo lado. O nosso foco é realmente aumentar a telesaúde, e é com este foco e com grande ambição que nós temos estado a crescer. Nesse sentido, gostava de partilhar convosco alguns números. Nós somos o líder de mercado em Portugal em telesaúde, temos crescido imenso, como podem ver, e realmente isto tem mostrado que a adoção da tecnologia realmente tem crescido muito também, juntamente com a nossa plataforma. Nós neste momento já temos mais de 600 mil interações com pacientes, mais de 500 mil de consultas de telesaúde. E neste caso, e no momento que atravessamos, já passamos aqui numa fase em que fazemos mais de 800 consultas por dia, portanto tudo isto realmente mostra-nos que esta adoção é cada vez mais habitual. Neste momento nós já estamos a crescer e a sair de Portugal com níveis realmente de satisfação muito interessantes e com os nossos clientes também muito satisfeitos, o que nos tem também dado a indicação que estamos no caminho certo.
Temos aqui alguns dos clientes, não sei se alguns estarão a ver-nos neste momento, alguns dos nossos parceiros e que estão realmente já a adotar a tecnologia e a digitalização dos cuidados de saúde. Assim sendo, e começando um bocadinho pela nossa abordagem, toda esta transformação tem sido realmente generalizada e bastou ver nas apresentações também dos meus colegas que realmente temos visto aqui uma grande transformação na área do trabalho e este impacto nas relações de trabalho é realmente notório. Nós na NOC temos procurado acompanhar todas estas mudanças e encontrar as melhores abordagens. E realmente nós acreditamos que a cultura está no core de tudo o que nós devemos fazer enquanto empresa. Nós acreditamos que as nossas crenças devem realmente conduzir as nossas ações. Eu partilho aqui convosco algumas das nossas crenças, porque realmente são coisas que nós praticamos no dia a dia e que acabam por estar embebidas de tudo o que nós fazemos. E é muito importante que as nossas ações sejam geridas pelas nossas crenças, para podermos de alguma forma representar aquilo que nós estamos a fazer no dia a dia, de acordo com aquilo que nós acreditamos. Assim sendo, algum detalhe também sobre esta informação, falamos também já aqui sobre esta mudança, no fundo, na relação entre trabalhador e entidade empregadora, que tem vindo a evoluir. Nós realmente vemos uma grande mudança na relação entre as pessoas que fazem parte de uma organização e a sua organização, e uma vontade também cada vez maior das pessoas de poderem contribuir para ter um grande impacto mesmo no dia-a-dia da sua organização, terem mais autonomia e precisam de ter confiança também na sua organização. O que nós temos visto é que é importante que nós, como organização, garantamos a confiança das pessoas na sua organização e que acabem por ver que nós realmente cumprimos com aquilo que dizemos acreditar. Vemos também que há aqui um papel muito grande das equipas de liderança em garantir esta relação de confiança e que, lá está, uma vez mais, este alinhamento com cultura, com propósito, é aquilo que acabará por culminar numa experiência positiva das pessoas que trabalham connosco. Temos aqui, por exemplo, um estudo da Gartner que nos mostra que realmente há aqui um grande foco nestas abordagens mais human-centric. Trago-vos aqui este processo que acaba por transmitir também esta mesma mensagem. Nós vemos que existe aqui um caminho que nós podemos percorrer para trabalhar cada vez melhor esta realidade e trazer uma experiência cada vez mais positiva. Vemos e sabemos todos o impacto que os líderes e a equipa de gestão têm nas organizações, e isto parece uma coisa quase clichê de se dizer, mas é que é verdade e continua a ser verdade, e devemos continuar a falar sobre isto constantemente, porque realmente a experiência de trabalho tem aqui uma grande base naquilo que é a relação com o nosso líder. Portanto, os líderes têm um papel fundamental na promoção de uma relação positiva entre as pessoas e a sua organização. Existem já práticas extremamente importantes que sabemos que são best practices e que nós devemos promover e devemos fazer todas as nossas ações em torno disto, particularmente nas equipas de people. A confiança de que já vos falei antes, promover relações positivas, trazer aqui este significado, este propósito para o trabalho. É muito importante perceber que o nosso trabalho também tem um impacto em termos do reconhecimento pelo nosso trabalho, feedback, mas também ao mesmo tempo o empoderamento das pessoas, dar-lhes uma voz, é muito importante no dia-a-dia. Cada vez mais queremos ter um impacto e perceber qual é o impacto do nosso trabalho. Esta ligação também àquilo que é a Employee Experience tem muito a ver precisamente com todas estas coisas. Existem 5 dimensões que são realmente já bem determinadas e que sabemos que são as que mais contribuem para uma experiência positiva. Passa pelo nosso sentido de pertença e de propósito, uma vez mais, de sentirmos que estamos realizados com aquilo que fazemos e de podermos sentir que realmente conseguimos retirar daí alguma felicidade, alguma satisfação. Isto vai, obviamente, ter impactos muito positivos. E, como vos digo, estas práticas todas as práticas que estamos aqui a descrever estão muito alinhadas com aquilo que nós tentamos implementar em tudo aquilo que fazemos, porque realmente sabemos que culminarão numa experiência positiva das pessoas que trabalham connosco. Obviamente que isto, há sempre formas de melhorar e nós devemos estar sempre a encontrar e a olhar para isto e ver de que maneira é que podemos trabalhar de uma forma melhor toda esta experiência que as pessoas têm ao trabalhar connosco.
Nós, na NOC, temos uma abordagem, como já vos disse anteriormente, em que colocamos a cultura no centro de tudo aquilo que fazemos. No desenho desta jornada, desde que alguém ouve falar pela primeira vez da NOC até ao momento em que se decide juntar à equipa e continuar aqui a crescer connosco, é muito importante que nós pensemos nesta jornada. E, portanto, eu gostava de trazer-vos aqui a nossa abordagem e de que forma é que nós também temos vindo a construir isto. Na realidade, eu juntei-me à NOC há um ano, precisamente com este objetivo, de podermos construir esta mesma jornada e, portanto, acredito que temos aqui algumas coisas interessantes para partilhar. Focando-me na questão da proposta de valor, que também já foi falada anteriormente pelo Dr. Paulo, acho que realmente temos aqui um ponto que é muito importante e cada vez mais importante, que é a nossa proposta de valor como empresa para alguém que vem trabalhar connosco. Porquê que eu hei de ir trabalhar para esta empresa? Eu tenho aqui o exemplo da NOC como um exemplo das razões e da proposta de valor que nós acreditamos que temos, mas existem muitos outros exemplos, porque efetivamente isto é transversal e é cada vez mais importante que esta proposta de valores esteja alinhada com a perspectiva de quem já trabalha connosco e com os valores também das pessoas que gostariam de trabalhar. Cada proposta é única, está ligada a uma cultura única e no nosso caso vai desde a abordagem que nós temos com as pessoas até ao foco contínuo no desenvolvimento do conhecimento, até à flexibilidade de poder trabalhar de qualquer lado e em segurança, obviamente, e muito foco nesta missão que nos move, portanto este foco no propósito em todos os momentos, porque realmente é algo que nós sentimos que é transversal a todas as pessoas que se juntam a nós e à nossa missão. Focando também aqui na componente de onboarding e engagement, também gostava de entrar em detalhe sobre algumas coisas que acreditamos que são muito importantes nesta nova realidade e muitas vezes este onboarding acontece à distância. Focando aqui uma vez mais no nosso exemplo, a formação contínua é obviamente muito importante, mas a formação inicial e o onboarding são fundamentais para também garantir uma experiência positiva e uma relação positiva também com a organização. E, portanto, é muito importante garantirmos que todos estes passos são devidamente monitorizados e preparados, repensados regularmente e que temos ao dispor das pessoas toda a informação necessária para poderem integrar-se devidamente na empresa. Aqui a formação contínua e o acesso a conhecimento contínuo é realmente muito importante. Do nosso lado também algo que gostaria de destacar e que acho que é muito relevante e que realmente traz muito valor, tem mesmo a ver com os checkpoints regulares, pedir feedback regularmente, fazer pulse surveys, perguntar às pessoas como é que estão, como é que está a correr, retirar esse feedback e depois fazer planos de ação também com base no mesmo. É importante pedir feedback, mas depois também é importante realmente desenhar ações que possam de alguma forma também dar seguimento ao feedback que nos foi dado. Relativamente aqui ao desenvolvimento de carreira e a toda esta parte da jornada, algo que é também muito importante e que nós realmente acreditamos que é muito importante é esta área da formação, de desenvolvimento, de research e, portanto, para nós é realmente muito importante apostar nesta experiência de podermos efetivamente trabalhar com as pessoas no sentido de as ajudar também a poderem desenvolver as suas carreiras, não só dentro da empresa, mas também em parceria com outras entidades. No nosso caso, por exemplo, nós já temos parcerias com várias universidades e já temos a decorrer PhDs e mestrados, neste caso em parceria com a NOC, e realmente acreditamos que este contacto constante com profissionais de topo, com instituições de renome, onde podemos aceder a informação state of the art, é realmente muito importante para que as pessoas também se vejam a crescer e a desenvolver-se todos os dias. Focando agora aqui um bocadinho no futuro, não é? Isto é um tema muito falado, o futuro obviamente nós não sabemos qual será, acho que nem o ChatGPT acho que sabe o futuro, mas tem-se dito realmente muito sobre as principais tendências e estamos sempre aqui a tentar perceber, não é? Faz parte da nossa natureza. E, portanto, eu quero trazer-vos aqui algumas dessas mesmas tendências. A verdade é que as organizações estão a acelerar as suas jornadas digitais e estão a preparar-se para o futuro do trabalho. Sabemos, naturalmente, que aqui o foco nas pessoas, como já temos vindo a falar até agora, é fundamental. Não é porque falamos de digitalização que não devemos falar de pessoas. Aqui eu trago-vos 3 tendências nas quais acho que é importante focar, que é precisamente aqui o foco no bem-estar das pessoas, a capacitação para a tecnologia e a flexibilidade. No caso do foco no Employee Wellbeing, não é? É muito importante nós começarmos a trabalhar estratégias que promovam
efetivamente isto, como disse o Dr. Paulo, acho que é mesmo importante nós percebermos que realmente isto é fundamental, é core para as pessoas e neste momento é praticamente um dado adquirido quando alguém se junta a uma nova organização que realmente encontrarão esta preocupação do outro lado. Implementação de programas de Mind Health, no nosso caso, por exemplo, na NOC, nós temos os nossos programas de Mind Health e Mind Care que já estão a decorrer com alguns parceiros com resultados muito positivos e feedback muito positivos também dos seus trabalhadores por poderem aceder a este tipo de programas. E realmente vemos que os impactos são muito positivos também para o bem-estar das pessoas. Portanto, este tipo de iniciativas realmente são cada vez mais valorizadas. Nós vemos que neste momento, e vemos aqui por exemplo um estudo da Gartner também já com pessoas da área da saúde e os chamados frontline workers, em que 58% das empresas já estavam a investir nesta área no ano passado. E portanto realmente está na altura de começarmos, se ainda não o fizemos, começarmos também a encontrar as melhores formas de poder abordar esta questão. Relativamente aqui à componente da capacitação para a tecnologia, no nosso caso isto faz parte do nosso dia-a-dia, obviamente, e portanto acho que é importante também trazer-vos como é que isto está a acontecer. Nós percebemos que já é possível nós ajudarmos as pessoas a serem cada vez mais capacitadas para trabalhar com tecnologia. Nós estamos a contribuir também para essa capacitação naturalmente e percebemos que hoje em dia a telesaúde já é muito mais do que uma videoconsulta. Através da tecnologia, os profissionais de saúde têm acesso a mais informação sobre o paciente do que teriam muitas vezes até numa consulta presencial, através de suporte com triagens por AI, por exemplo, recolha de dados ao longo do tempo antes da consulta, recolha de sinais vitais digitalmente, tudo isto já é possível. E realmente a capacidade de ajudar os profissionais de saúde a usar sistemas que proporcionem este acompanhamento assíncrono e automatizado após a consulta reduz imenso a carga burocrática. Portanto, esta capacitação tecnológica é muito importante e é algo que realmente é muito falado já. Devemos mesmo fazer todo este percurso de capacitar os nossos profissionais para a tecnologia. Nós temos aqui um estudo muito interessante da Elsevier, eu não vou entrar em demasiado detalhe, mas realmente é um estudo muito grande, um estudo global com mais de 2.800 profissionais de saúde. No que diz respeito aqui nesta área da capacitação para o uso de tecnologia, é notório realmente já uma grande noção deste impacto. Houve um rápido crescimento no uso da tecnologia na área da saúde, como todos sabemos, e os profissionais da área esperam que essa tendência continue durante a próxima década. No entanto, embora a tecnologia ofereça um enorme potencial para melhorar a qualidade do atendimento, os profissionais de saúde alertam que a tecnologia pode se tornar um fardo também bastante desafiante nos próximos 10 anos. Porque naturalmente não se sentem à vontade ainda totalmente com este conceito e com estas ferramentas. Deixou muito claro este estudo que os processos clínicos e educação médica terão também que acompanhar estes avanços tecnológicos. Foram identificadas necessidades de educação e de formação em linha com estes últimos desenvolvimentos tecnológicos como sendo uma prioridade aqui para os próximos anos. Por fim, a flexibilidade. Sabemos que o híbrido é a nova realidade para várias áreas, mas também para a área da saúde. Existem estudos recentes realizados nos últimos anos que realmente demonstram que os profissionais de saúde também têm esta vontade, também querem poder ter aqui esta realidade híbrida e curioso com uma tendência que profissionais de saúde que já experimentaram aqui a telesaúde acabam por ter uma maior vontade de poder realmente aceder a esta realidade porque percebem que funciona. Portanto, acho que é certamente é muito importante nós investirmos e percebermos como é que podemos trazer esta flexibilidade. Naturalmente que a flexibilidade deve vir com segurança e é muito importante nós utilizarmos plataformas certificadas e que realmente nos permitam garantir que estamos aqui a fazer o nosso melhor trabalho em segurança. E que também muitas vezes com estas plataformas e esta flexibilidade nos podem deixar na dúvida se vamos conseguir usar os nossos instrumentos do dia-a-dia. A verdade é que sim, é possível. A integração digital com dispositivos médicos já acontece também digitalmente, portanto garante-nos ter acesso a ainda mais informação e recursos a dados ainda mais relevantes. Portanto, esta flexibilidade realmente acaba por ser algo que nós podemos começar a trabalhar. Por fim, queria partilhar convosco algumas dicas de como nos podemos adaptar a esta nova realidade. Com tantas mudanças, é muito importante nós sermos proativos e abraçá-las
o mais rapidamente possível. A digitalização será naturalmente fundamental para fazer face às necessidades futuras, estará no centro das estratégias, tanto de trabalho como de negócio. Será naturalmente fundamental para nos ajudar a fazer face à falta de profissionais de saúde no futuro, foi também aqui um tema anteriormente falado. Sabemos que há esta tendência de termos cada vez menos profissionais e é importante pormos aqui a tecnologia a ajudar e a facilitar, no fundo, e nós seremos os líderes deste processo, portanto, devemos utilizá-la também a nosso favor. Neste caso, e para podermos liderar, é fundamental a educação e informação, já falamos sobre isso também, eu também já falei anteriormente e volto a reiterar, devemos ter aqui um contínuo reskilling, upskilling, um investimento muito grande das nossas organizações, mas também das nossas instituições de ensino. Basta vermos aquele estudo que vos referi anteriormente, da Elsevier, as 2 principais competências do futuro para profissionais de saúde estão justamente no uso da tecnologia e na componente da Data Analytics, análise de dados. Portanto, devemos realmente abraçar aqui a mudança, e para abraçar a mudança temos aqui a referência ao chamado, e também já muito falado, Growth Mindset. Portanto, muitas vezes é naturalmente difícil passarmos por uma mudança, as mudanças são duras e muitas vezes esta incerteza leva-nos a ter alguns sentimentos de ansiedade perante a mudança, mas realmente se abraçarmos e se percebermos o que está aqui do outro lado desconhecido, será mais fácil, e olhar para fora, ver também o que é que outros estão a fazer, como estão a fazer, por isso também é que vos quis trazer aqui algumas partilhas do que nós estamos a fazer, é muito importante para nós também podermos perceber outras abordagens e outras formas de fazer as coisas. Eu comecei a falar de propósito e, portanto, não podia deixar de voltar a falar sobre propósito, porque este conceito do Purpose Unleashed é realmente algo que está a acontecer e que continuará a estar no core da importância que nós daremos. O propósito e a cultura continuarão a ser realmente o centro e o driver da motivação na relação entre pessoas e a organização. E mesmo para os profissionais de saúde, não é? Que são profissionais que já têm por base um propósito maior, ou cuja profissão já está ligada a isso, também necessitarão de ver este alinhamento com as suas organizações. As suas organizações devem refletir as suas crenças, não é só dizer que não é que temos um propósito maior, nós também devemos refletir com as nossas ações que realmente o temos. Temos aqui um estudo recentemente realizado pela PwC que demonstra precisamente que as pessoas querem trabalhar para as organizações que se preocupam e que vivem em linha com o seu propósito, com os seus valores, com a sua cultura. Tudo isto deve ser partilhado, alinhado continuamente, e então as novas gerações particularmente estarão sempre muito ligadas a este tipo de dinâmicas. Assim sendo, para terminar, não há um único caminho para nós conseguirmos encontrar aqui ótimas relações de trabalho. Numa realidade disruptiva como aquela que atravessamos, poderá às vezes ser o caminho menos percorrido, como por exemplo é o caso da NOC, mas o importante mesmo é perceber qual é o nosso destino e dar o nosso melhor. E portanto deixo-vos com esta pergunta: qual é que será a vossa rota? Muito obrigada. Obrigada, doutora Ana. Acho que termina de uma forma excelente, que nos permite efetivamente fazer aqui a ligação com aquilo que o Dr. Hugo também vai partilhar agora um bocadinho connosco, que está muito relacionado com a questão do propósito, naturalmente. Acho, permitam-me só um comentário, falámos aqui, já ouvimos 4 dos nossos 5 oradores, falámos sobre relações, falámos sobre profissionais, não falámos uma única vez sobre dinheiro ou sobre valores financeiros ou sobre como nós conseguimos apelar à permanência nas nossas instituições, e trouxemos aqui, de facto, estamos a ouvir falar de um outro conjunto de ferramentas, de um outro conjunto de metodologias que podemos e devemos utilizar, porque efetivamente, afinal, aquilo que ouvimos dizer durante muitos anos, há uns anos atrás, não mais recentemente, não é? Agora os estudos mostram-nos efetivamente que os profissionais procuram mais e não procuram só dinheiro. E, portanto, com o âmbito do propósito, convido já aqui o Dr. Hugo Martins, que nos vai falar um bocadinho sobre o voluntariado na área da saúde, mas quero também fazer um apelo para quem nos ouve. De seguida, acho que vamos ter pouco tempo, mas vamos ter algum tempo a fazer algumas perguntas. Por favor, deixem as vossas questões no chat para depois podermos colocar no final da apresentação do Dr. Hugo. Obrigada.
Muito bom dia a todos e a todas. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite à APA, nas pessoas, obviamente, do Dr. Xavier Barreto e da Raquel Alexandre aqui presente, e ainda de cumprimentar este ilustre painel que tenho o prazer de partilhar. Espero conseguir equiparar-me à qualidade das partilhas que fui ouvindo até agora. É, sem dúvida, um convite que muitos nos honra a nós, a Associação Vox, à qual presido, e a mim, pessoalmente, um imberbe João Semana, a caminhar no mundo da gestão de saúde de uma forma mais formal nos últimos anos e a fazer gestão estratégica de voluntários e voluntárias há mais de uma dúzia de anos. Agradeço sobretudo porque este convite para falar de um tema que é extremamente importante para mim, uma expressão que resume o que é ser Vox, é o capital humano da saúde, não é? Não só das pessoas cuidadas e dos profissionais, também como cuidadores. Respondendo um bocadinho à doutora Ana Leão, qual será a minha rota? Qual é a minha rota? Eu acho... Vou tentar aqui. Já dá para partilhar. E permite-me igualmente começar por referir alguns conflitos de interesses para esta sessão, embora eu possa dizer que sou simpatizante de um determinado clube chamado Sport Lisboa e Benfica, gosto de pensar que isso não vai definir a mim como pessoa, como é óbvio. Mas contudo dizer que sou médico de medicina interna, que sou voluntário, que sou pai, eu acho que são características que eu gosto de sentir que isso faz parte da minha essência como ser humano. E neste sentido, na Associação Vox Lisboa, permitam partilhar que os meus voluntários são de longe os melhores do mundo, porque acompanhei-os nesta aventura, chorei com eles, ri com eles, e desde o início da sua integração na Vox, e até ao fim, muitos deles quando saem, eu sinto que os conheço, e sem dúvida são os melhores, e portanto isso acho que não pode ser posto em causa. E há de quem se atreva obviamente a dizer o contrário, não é? Por outro lado, também como associado fundador, e ver que esta criança já entrou na primeira classe, e acaba já por representar aquilo que eu gostaria que a medicina fosse, e fosse de uma forma ou de outra difundida nas várias unidades de saúde por onde eu vou passando. Outro conflito claro de interesses é, como eu disse, eu sou internista, portanto tenho uma visão de saúde muito holística, que não se restringe a considerar a saúde na sua relação entre o coração, o pulmão, o rins e entre todos os outros órgãos, mas como internista não foco o meu ato terapêutico apenas de uma perspectiva da saúde física, da parte orgânica, não é? Eu considero que a saúde não é somente uma ausência de doença, não é? Conforme está postulado na definição da Organização Mundial de Saúde, mas é num sentido mais abrangente, um bem-estar físico, um bem-estar psíquico, social e mental. E por este motivo sei muito bem o que é trabalho, o que é voluntariado e o que é voluntarismo. Na Vox não existe para substituir qualquer função que devesse estar a ser remunerada ou qualquer área profissional. Fazer voluntariado com profissionais de saúde serve de um tema de conversa para quebrar o gelo com as pessoas que cuidamos. É uma forma de tentar chegar até elas. Lembrem-se sempre, todos falam mal dos médicos que não os escutam, que não os auscultam no consultório, na enfermeira antipática que às vezes também não lhes dá atenção, nas administrativas sem paciência para resolver os problemas, e obviamente perante situações de saúde procuramos dar resposta, mas também procuramos usar a relação de ajuda, porque a maior parte dos nossos voluntários muitas vezes não são de saúde, mas também fazem muita saúde. E nesta sessão o desafio foi sem dúvida falar na motivação, não é uma declaração de interesse, mas acho que acaba por ser o próprio interesse da minha partilha aqui hoje, é falar num profissional de saúde que está extremamente motivado e estou feliz a fazer a prestação de cuidados que faço, acho cada vez mais humanizados, personalizados e diferenciados, e eu, Hugo Martins, num curso que foi altamente teórico na medicina, acabei por não desistir ao terceiro ano da faculdade, porque senti que no voluntariado pude ir ao encontro das outras pessoas, pude ir ao encontro dos outros e fazer uma medicina que eu acreditava, e por outro lado que não ia sozinho, eu ia com uma equipa, ia com uma família, e que estava motivada e que estava unida, e isso acho que obviamente faz toda a diferença. E sugiro também que cada um de nós o que é que será isto, de viver em sociedade, o que é isto, de viver junto do outro. Eu acho que em jeito de introdução melhor do que nada seria falar aqui na Margaret Mead, que responde quando a questionaram sobre qual seria o primeiro sinal de civilização. Concordo com ela que seria, por exemplo, este fémur com uma fratura, que foi encontrado e foi datado à volta de 15 mil anos. E está curado, porque se está curado é sinal que houve uma fratura incapacitante que o tornava vulnerável a outros predadores, mas depois necessitou de cuidados, necessitou que alguém o protegesse, que desse comida, que fizesse parte. Não foi nenhum passo tecnológico, não é? Não foi lá está a roda, não foi o fogo, foi sem dúvida um sentimento de viver em sociedade, foi capacidade de amar, capacidade de nos relacionarmos e de cuidarmos dos outros. Fazendo aqui a ponte, reparem que à esquerda temos uma imagem de umas estátuas que foram criadas em tempos antes do Covid, representando pessoas reais das ruas de Lisboa, e estiveram expostas na Baixa, estiveram mais tarde também na Gulbenkian, e eu questiono quantos de nós já passámos por várias pessoas em situação de sem-abrigo, quantos de nós tiveram de se desviar pelos vários objetos que eles foram deixando no caminho para seguirmos o nosso, e quantos de nós disseram olá a essa pessoa, e quantos de nós pararam
se calhar para falar com ela. Se calhar esse número vai reduzindo, porque se pararmos para falar, sabíamos que não era uma estátua que ali estava, não era um obstáculo arquitetónico de Lisboa, mas sem dúvida o Sr. Henrique com uma vida e uma história para conhecermos. E cada vez mais falamos na sofisticação tecnológica, que é fundamental para o progresso de saúde, e reparem, eu acredito que a tecnologia é extremamente importante, não me interpretem mal, mas a melhoria do saneamento dos cuidados de saúde foi crucial, os antibióticos foram importantes, a transmissão também rápida de informação na pandemia de informação foi muito importante. Cada vez devemos, acho que sem dúvida, ser mais high-tech, mas temos que ser capazes também de não esquecermos do white touch, de sermos profissionais de saúde mais próximos do outro e mais próximos daquela saúde humanizada que sempre nos distingue e que nos faz diferenças. Há algo que as máquinas nunca nos vão ser capazes de substituir, esta capacidade de nos envolvermos, de nos relacionarmos como seres humanos. O professor Gentil Martins, nas nossas primeiras jornadas de saúde solidária em 2016, disse em 5 minutos aquilo que em 17 anos eu acho que nunca consegui dizer melhor. Aqui, ao resumir a conversa, é sem dúvida um instrumento terapêutico. E é a ferramenta mais potente que eu posso ter num ato terapêutico e mais potente que qualquer fármaco que exista ou possa vir a existir. Posso saber os tratados de medicina na ponta da língua, posso saber vários artigos na minha área de investigação, mas nada me serve se não me conseguir relacionar com o outro, se não conseguir saber o que é que os meus colaboradores, o que é que os meus profissionais, as pessoas com quem eu colaboro, sentem e quais são as angústias e como chegar até elas. E, portanto, esta relação humana é extremamente importante não ser perdida, porque são pessoas a cuidar de pessoas. E como já devem ter percebido, estamos a falar de uma associação cuja entidade é sem dúvida de voluntariado, portanto somos 100% formados por voluntários e voluntárias. Consegue-se perceber que a missão da Vox tem de estar associada a uma sustentabilidade, tem que haver mais eficiência, e aí entra a equipa de voluntariado e aqui entra algumas características extremamente importantes. E aqui as pessoas são sem dúvida o verdadeiro capital de qualquer empresa e de qualquer entidade. Por outro lado, dado sermos uma equipa formada inteiramente por voluntários, exige lá estar esta eficiência em termos de gestão dos parques recursos materiais e humanos. Importa considerar que, por exemplo, um voluntário na área de infecciologia, se calhar será enviado para uma zona onde temos mais casos sinalizados, por exemplo, o foco de VIH, por aí fora. Portanto, isso cada vez torna-se mais importante, obviamente associar aqui dados à vivência e à parte de eficiência que nós precisamos. E lá está mais uma vez, isto aqui, saúde não pode ser dar o peixe, é preciso ensiná-la a pescar, é preciso integrar a pessoa cuidada com parte integrante do ato terapêutico na melhoria da sua própria condição, envolvendo a família, envolvendo os pais, envolvendo outras pessoas. De qualquer modo, considerar que, para mim, como Camões diria um pouco, não é? Transformar-se o amador na coisa amada, acaba também ser o cuidador, no final, acaba ele próprio por ser cuidado. E, portanto, acaba por ser muito importante tentarmos perceber que, quando damos conta, somos nós próprios que estamos a mudar e somos nós próprios, profissionais de saúde, que acabamos por estar bem. Eu digo isto muitas vezes, o voluntariado é um pouco de egoísta. Obviamente há o altruísmo aqui associado, mas sem dúvida que aquele bem e aquilo que eu cresço, acho que às vezes ganhei muito mais com aquele ato do que aquilo que eu sinto que às vezes estou a dar ao outro. E, portanto, isto acaba por ser extremamente importante. E como a nossa equipa de voluntariado estamos presentes junto às nossas populações, tentamos uma companhia, uma escuta ativa, criando relações de ajuda, e que a relação de ajuda entende-se não como uma ajuda através da relação não somente para proporcionar um apoio prático nas necessidades imediatas, mas também capacitando-a a ajudar a si própria. E, portanto, os profissionais de saúde acabam por também diminuir a solidão, a exclusão das pessoas que acompanhamos, e acabamos por estar mais próximos e mais personalizados nos nossos cuidados. E reparem, isto da nossa forma, para tentar explicar um bocadinho melhor, nós tentamos resumir aqui um bocadinho estes passos do escutar, do cuidar e integrar. E será que podemos cuidar primeiro, ou podemos integrar primeiro antes de escutar? Não. Para nós, obviamente, temos que ser capazes de escutar numa linguagem verbal e não verbal, permitindo entender melhor o outro. E entender o melhor o outro, perceber aquilo que para si é importante e não aquilo que nós achamos que é importante. E nesta fase, a sinceridade e a honestidade mútuas são cruciais e surge nas palavras trocadas, nos olhares que se cruzam e, às vezes, saber ouvir os silêncios. É importante escutar primeiro, antes de falarmos ou agirmos. Eu digo sempre, temos 2 ouvidos e 2 olhos, mas uma só boca. Escutar mais, ouvir mais, isso será importante. Só aí é que conseguimos cuidar de forma mais personalizada, mais individualizada e eficaz. E a proximidade, a intuição, a cooperação, a disponibilidade são coisas que podem ser treinadas, são coisas que podem ser adquiridas. Este desenvolvimento de competências que se falava há pouco é aquilo que nós na Vox tentamos transmitir aos nossos voluntários e voluntárias, que são profissionais de saúde e que podem levar isso para a sua prática cotidiana, e isso vai torná-los melhor. Porque, sem dúvida, quando nós estamos a cuidar verdadeiramente, aí sim nós conseguimos integrar as pessoas e conseguimos que a pessoa se envolva nesse ato e conseguimos ser, sem dúvida, mais eficazes. As saídas fazem-se à noite, fazem-se de 15 a 15 dias para a zona de Lisboa. À esquerda temos uma imagem de uma profissional de saúde, uma médica, a doutora Rita Pocinho, e à direita temos uma não profissional de saúde. Mas reparem,
olhos nos olhos, ao mesmo nível, no respeito mútuo, numa proximidade grande. Saímos para 3, 4 zonas de Lisboa e a equipa fica sempre na mesma zona a estabelecer relações. E permitam-me partilhar, as melhores saídas que eu tive, não acompanhei 1, 2, 3, 4, não acompanhei muitas pessoas. As melhores saídas às vezes foram aquela saída em que comecei a ter ao lado de uma só pessoa e consegui estabelecer uma relação com ela e consegui ajudá-la. E portanto, sem dúvida, isso acaba por ser muito prazeroso e é essa metodologia que nós acreditamos. E vamos reparar numa coisa, estamos a falar sem dúvida que o rigor do cuidado que temos da rua é semelhante àquilo que nós podemos realizar num consultório formal. Tentamos, se calhar, às vezes ser muito mais rigorosos pela situação em que estamos e pela responsabilização que isso dá. À esquerda temos uma sessão de rastreio e da vacinação, aliás, nós fomos a primeira equipa a fazer a vacinação da gripe sazonal dos nossos amigos da rua e em situação de sem-abrigo, e à direita de uma conversa terapêutica em que através dela nós conseguimos melhorar. E reparem, eu sempre tenho falado em pessoas em condição de sem-abrigo. Também na doença, são pessoas numa situação de vulnerabilidade. Portanto, não é a doença que os define, não são doentes, não são pacientes, são pessoas que estão naquela condição e que dessa forma nós tentamos humanizar e melhorar. E como seria expectável, fazer uma avaliação interna da Vox, como ela é feita por alguns dos nossos voluntários, nós estamos claramente dentro do modelo das relações humanas, estamos claramente dentro dos modelos de sistemas abertos e, portanto, cada vez mais tem que haver sabermos criar aqui equipas, fazer decisões participativas e, por outro lado, ajudar a lidar com mudança, com pensamento criativo e gestão de mudança. É isso que acaba por caracterizar a Vox e é assim que nós lidamos com os nossos profissionais que acompanhamos. Como é que é então o nosso recrutamento e qual é a nossa seleção? Importa referir que aqui a seleção não é a Vox que seleciona os profissionais ou as pessoas que nós pretendemos que venham para a Vox, mas é o contrário. Ou seja, acaba por ser cada voluntário ou voluntário ou potencial voluntário que tenta escolher na Vox e reconhecer-se se ela fará sentido. E a nossa metodologia volta a ser a mesma, ou seja, 3 passos. Inicialmente começamos por escutar os voluntários, a entrevista individual para conhecer melhor o seu potencial, conhecer as suas prioridades, as suas expectativas, os seus receios, muitas vezes tranquilizando-nos logo aí, desmistificando algumas questões. E nestes processos deixamos de ser eles a escolherem a Vox. Damos muito valor a uma saída de experiência de modo a mostrar as dificuldades e as próprias exigências que a rua pode ter. E assim cada pessoa será acompanhada e não vai sozinha, vai sempre com um tutor durante, à partida, 4 saídas de experiência. Mas como se dizia há pouco, isto vai ao ritmo de cada pessoa. Vamos deixar que cada um defina se precisam de mais acompanhamento, se conseguem já voar sozinhas e, portanto, é essa flexibilidade, essa ponte que nos vai permitindo também aproximar das expectativas da pessoa e que vamos, de uma forma ou de outra, cuidá-la e integrá-la verdadeiramente nas saídas. E atenção a uma coisa, este voluntariado em que nós abrimos o nosso coração para o outro é propenso a muito cansaço, é propenso a muito burnout, muitas vezes como aquele que é experienciado nas unidades de saúde e, portanto, a forma que nós temos também de gerir isto é saídas quinzenais e não todas as semanas, uma partilha mútua, um briefing antes da saída, um briefing pós a saída, em que os mais experientes acabam por partilhar algumas competências e algumas características e assim nós conseguimos em equipa sermos melhores e viver, porque cada vez mais nós devemos sentir que as nossas diferenças, mas nas semelhanças do gosto de estar com o outro, de gostar de fazer este voluntariado em equipa, acaba por ser aquilo que nos prima e nós somos capazes, todos nós, de fazer a mudança. E, portanto, é a sentir isso e a sentir parte, então, do sentimento de identidade é que nós vamos conseguir. E reparem numa coisa, eu como internista fui formatado no intervir. Chega um doente à reanimação, eu tenho que saber como intubar, tenho que saber como priorizar o ABCD, tenho que saber fazer a prática, mas eu vou ser sincero, com o Sr. Henrique, e vou dar aqui um nome figurado, eu aprendi que quando tentei deixar de ser médico foi quando efetivamente consegui fazer saúde. Foi quando eu deixei de tentar convencê-lo a deixar os 3, 4 maços de cigarro por dia, a tentar dizer-lhe que ele não conseguia dar 2 passos até à casa de banho sem se cansar. Foi quando eu consegui sentar-me ao lado dele, pedir autorização para me sentar e invadir o seu espaço, falar com ele, fui capaz de receber um dos maiores prémios que eu tive, foi ele abrir a carteira, mostrar uma fotografia da família e foi mostrar-me. Portanto, quando vocês acham que o voluntário e a voluntária não ganham, eu acho que eles ganham muito. E muitas vezes eu sinto que aquilo que eu ganho é muito maior do que às vezes eu consigo mudar, porque do Sr. Henrique acabou por ser internado, acaba por falecer, mas no final ele convenceu-nos em nós contactássemos a família e disséssemos à filha que ele estava na rua, porque a família não sabia em anos onde ele estava e, portanto, assim foi possível humanizar e acho que foi pelo menos essa vivência que eu acho que ganhei. E, portanto, é mentira se nós não ganhamos, nós ganhamos muito e não são valores monetários, não é? Estas motivações intrínsecas, acho que acabamos por ganhar aqui muito. E cada vez mais a equipa funciona muito, há um diálogo aberto, há decisões partilhadas. Permitam-me partilhar que nas nossas assembleias gerais estão convidados voluntários e voluntárias, mesmo que não sejam associados, cada opinião conta. Nós temos gerações muito diferentes e é nessa diferença que nós conseguimos arranjar soluções. Às vezes um problema que eu não consigo achar, se calhar outra pessoa consegue e em equipa nós conseguimos ser melhores em diferenças.
voluntários. A Vox não faz afiliações partidárias, não faz outras filiações, mas todos nós temos a nossa opinião e todos nós podemos colaborar nesta fase e, portanto, neste diálogo aberto e decisões partilhadas é assim que nós temos conseguido motivar a equipa e manter os nossos voluntários permanentemente connosco. E depois, obviamente, temos que momentos só nossos, momentos da equipa, momentos em que estamos sós a partilhar as nossas coisas, o nosso cotidiano fora da Vox, e é assim que nós acabamos por ser uma família. E como uma família também é como o príncipezinho, não é? Nós marcamos uma hora em que lá estamos, nós temos um compromisso e é nesse compromisso que nós vamos conseguindo ter aqui uma proximidade muito grande, porque o commitment afetivo avaliado na Associação Vox é extremamente elevado e é isso que nos vai permitindo, não é? Termos estas jovens aqui na imagem do centro a sentirem-se, não é? A serem capazes de dizer que são da Vox junto aos seus colegas na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa e não terem medo de dizer que são Vox e sentirem-se orgulhosas por o serem e, portanto, acaba por ser isso que envolve as pessoas. Outra questão que também tem sido muito, muito falada é que o desenvolvimento de competências é sempre complementares às nossas formações. Nós damos formação à Escola Superior de Enfermagem, entre outras, temos as nossas jornadas de saúde solidária, temos uma grande necessidade e tentamos capacitar cada um dos nossos voluntários para vivências e com formas de abordar. Porque reparem numa coisa, um dos grandes exemplos que eu vou dando é, mais uma vez, vou dar um nome figurado que já usei há pouco, o Sr. Henrique. Nós conhecemos o Sr. Henrique na Praça da Figueira. E o Sr. Henrique, descobrimos rapidamente da sua sarcopenia, da sua magreza, tinha uma infecção VIH. E essa infecção VIH já tinha sido acompanhada em tempos no Hospital Correio Cabral, com consultas gratuitas, com medicação gratuita, e viemos a descobrir que ele tinha deixado essa terapêutica. E descobrimos, isto passado meses e meses, e não foi um profissional de saúde que descobriu o problema. Quem descobriu o que levou esse Sr. Henrique a não fazer terapêutica foi uma voluntária não de saúde que descobriu que o cão, ou seja, um cão já velhinho que ele partilhava o seu cotidiano, foi uma vez proibido de entrar no Hospital Correio Cabral. E, portanto, na perspectiva de medo de o perder, deixou de ir. Solução? Não é nenhum tratado de medicina, não é mais nenhum fármaco. Foi o voluntário com quem ele teve melhor relação, ficou com o cão à porta. Com a confiança que foi estabelecida, ele pôde ir lá dentro com o profissional de saúde, quebrar esse limite e assim conseguimos humanizar em saúde. E, portanto, são com estas perspectivas diferentes, esta forma diferente de abordar, que nós tentamos, às vezes, humanizar mais e já percebemos muito bem como o estado que está o SNS, o Sistema Nacional de Saúde e também as respostas, às vezes, já dos hospitais privados, onde eu também vou fazendo algumas tarefas. As pessoas, às vezes não temos tempo para dar atenção devido às pessoas, e isso está-se a perder, mas é isso que depois vai nos dificultar no futuro, obviamente, uma abordagem mais profunda, e é isso que nós também tratamos de transmitir. Mas não nos esqueçamos que também temos uns processos internos muito vincados. Nós fazemos investigação na área da saúde, na área das pessoas em situação sem abrigo, porque sem dúvida é isso que nos vai permitir melhorar os nossos cuidados, e é transmitir esses conhecimentos a outros parceiros e a outras equipas que as capacitamos para uma melhoria de saúde, e assim que vamos avançando. E inovação e criatividade está lá, não é? Podemos usar aqui novos dispositivos, podemos ter novas formas de abordar numa câmara expansora feita com um copo, o que seja, mas é assim que nós vamos conseguindo de uma forma de outra integrante, porque nós não substituímos qualquer resposta do SNS, tentamos sim fazer a ponte e tentamos sim usar a saúde como conversa terapêutica, como forma de chegar até o outro e de conseguir lá chegar. E se dúvidas houvesse que nós somos a melhor equipe e os meus voluntários são os melhores, trago-vos uma frase que foi dada por um dos nossos amigos. Ele diz: Hugo, sabes porque é que os voluntários, meio alcoolizado, diga-se, Hugo, sabes porque é que os voluntários não são pagos? Porque o que eles fazem e o que têm não tem preço. E sem dúvida deixa-nos muito felizes termos sido reconhecidos pela Câmara Municipal de Lisboa com o prémio Troféu Português de Voluntariado, da Confederação também Portuguesa de Voluntariado. Isso deixa-nos muito felizes e os nossos voluntários também vão sendo reconhecidos um pouco por aí. Portanto, é esta motivação que nos vai mantendo, é este valor não é tangível, que nos vai deixando felizes de saber esta máxima. E outro aspecto muito importante, com companhia somos mais. Eu acho que sem dúvida cada vez mais temos que arranjar respostas entre as respostas formais do SNS com aquilo que o voluntariado pode trazer, um pouco como no Reino Unido se vai conseguir fazer, e é assim que nós vamos conseguindo fazer saúde e fazer melhor saúde, como eu assim preconizo. Obrigado. Obrigado também, Dr. Hugo. Obrigada a todos. De facto, este painel é efetivamente interessante e estava aqui a tentar, enquanto vos ouvia, a tentar arranjar aqui pontos comuns. Em princípio, ouvimos aqui cinco experiências, 5 projetos, cinco instituições que em princípio não têm nada em comum ou que têm o seu métier próprio. O que vos une é efetivamente estarem ligados e estarmos aqui numa conversa sobre os profissionais e sobre a necessidade que temos de conseguir efetivamente ouvir os profissionais
e perceber que no meio, agora um bocadinho mais direcionado para a área pública, naturalmente, permitam-me também isso, nós somos, portanto, a APA, nós e a maior parte dos administradores hospitalares portugueses trabalham no setor público, talvez 85%, portanto, aquilo que nos interessa aqui também discutir e apresentar naturalmente, mas é discutir um bocadinho também o que se passa nos nossos hospitais e, em última análise, robustecer aquilo que é a resposta do SNS, e acho que aí, se nós conseguimos fazer isso, todos nós ganhamos enquanto comunidade, enquanto cidadãos portugueses. Mas aqui o foco é mesmo, portanto, ouvimos primeiro o Dr. Paulo com as dificuldades na área de gestão de recursos humanos. Permitam-me que vos diga, tive a mediar um webinar anterior em que a dada altura se dizia que era sobre a promoção da saúde nas instituições e, portanto, cuidar de quem cuida, era um mote da sessão anterior, e a dada altura se dizia que os recursos humanos eram talvez o calcanhar daqueles e que era preciso reforçar esta prática dos recursos humanos e a parte de como os recursos humanos de facto davam apoio às pessoas e faziam efetivamente recursos humanos e ouviam e cumpriam com estas necessidades. Depois ouvimos aqui um gestor, um economista, um entrepreneur, o Dr. João Silva, que nos trouxe aqui a apresentação daquilo que é uma plataforma de prestação de serviços, de colocação de profissionais nas instituições de saúde com os seus desafios. A doutora Ana, que é VP of People, que é um nome, um título de trabalho extraordinário, que diz muito sobre a preocupação da Knock Care com as suas equipas e que olhar para dentro e perceber efetivamente quais são os drivers. Uma empresa na área mais digital que tem efetivamente alguma agilidade para conseguir efetivamente estar no âmbito de uma melhoria contínua e ir-se adaptando àquilo que é uma necessidade diária, sempre constante. E depois tivemos aqui, efetivamente, a apresentação da Vox, da Associação Vox, que nos refoca um bocadinho, porque tudo aquilo que nós tivemos aqui a falar ao longo desta hora e meia está relacionado com as pessoas que trabalham na saúde e com aqui o grande potencial, o grande potencial de atratividade que a área da prestação de cuidados de saúde tem e que muitas vezes é descurada, que é o compromisso que os profissionais de saúde cumprem aqui um bem nobre de prestar cuidados de saúde às pessoas e que por si só poderia ser uma grande dimensão de automotivação, de reconhecimento de mérito daquilo que o profissional faz e que muitas vezes nas nossas instituições, sejam elas públicas ou privadas, atenção, nós perdemos esse foco da grande mais-valia com a qual partimos à partida quando falamos sobre recursos humanos, é que os médicos, os enfermeiros, os assistentes operacionais, os assistentes técnicos, os farmacêuticos, os nutricionistas, os psicólogos trabalham na esfera da saúde, trabalham no ambiente da saúde, têm uma missão mais nobre, entre aspas, permitam que logo por aí poderia funcionar como um driver muito mais atrativo. A verdade é que nós direcionámos toda a nossa construção das unidades de saúde nos últimos anos numa década de máquinas, ainda há pouco disse isto, os hospitais são máquinas de produção de números de consultas, de produção de números de cirurgias, de produção de números de internamento, de produção de números de sessões de hospital-dia, desfocámos-nos naquilo que são as pessoas. Efetivamente, usando a expressão do Dr. Paulo há pouco, o Covid serviu aqui de catalisador, serviu aqui de indutor de mudança, não só acelerando alguns processos que já aconteciam, como a adoção da prática da telesaúde e a proporção e a exponenciação da prática da telesaúde, mas tudo o que nós estivemos aqui a discutir nos lembra que, no fundo, esta dinâmica e o desafio é um equilíbrio. Nós queremos efetivamente introduzir a digitalização, mas aquilo que o Dr. Hugo nos diz é que as pessoas continuam a querer ver as pessoas e a lidar com as pessoas diretamente. E, portanto, estes desafios nós só os conseguimos ouvir, só os conseguimos materializar, só conseguimos refletir sobre eles se efetivamente ouvirmos as pessoas, se tivermos essa noção. Se calhar é fácil, isto tentando aqui fazer aqui um sum-up daquilo que foi dito, se calhar é mais fácil para empresas pequenas, para empresas com uma área com foco mais comercial, por exemplo, com a MyCare, que trabalham um nicho, por exemplo, na área da enfermagem. Claro que são muitos profissionais, mas estão mais focados, estão mais direcionados, têm uma maior autonomia para poder efetivamente desenvolver projetos direcionados para as pessoas do que, por exemplo,
uma área dos recursos humanos no centro hospitalar que efetivamente, e falamos muito sobre a prática daquilo que é o conceito das autonomias de gestão das administrações hospitalares, de poderem internamente também investir e desenvolver projetos, se calhar é mais fácil. A NocCare também foi uma empresa que foi crescendo aos poucos, efetivamente, com as devidas dores de crescimento, mas também implementando-se, mas também certamente bebendo e crescendo com os contributos daquilo que são os seus colaboradores, como nós vimos aqui pela apresentação, mas é talvez mais fácil, efetivamente, ouvi-los internamente, mas não deixam de ser pessoas que prestam cuidado a pessoas, e nós efetivamente teremos que ser capazes de, até do ponto de vista de sustentabilidade do sistema de saúde no seu global, nosso a nível local de Portugal, mas também a nível europeu, a nível mundial, de conseguirmos integrar então aquilo que são novas funcionalidades, aquilo que são novas exigências. Muitas vezes os profissionais de saúde foram esquecidos enquanto profissionais, enquanto pessoas, enquanto médicos, pais, enquanto praticantes de desporto, e muitas vezes, efetivamente, porque eram profissionais que se dedicavam longas horas dos seus horários naquilo que era ouvir o compromisso com os serviços, os turnos, enfim, as urgências, o stress, até chegámos ao ponto em que destapámos uma fragilidade do sistema, um burnout da maioria, ainda hoje tivemos um estudo sobre a questão da assiduidade, por doença no SNS, com números a aumentar pós-Covid. Estamos a ter muito mais informação sobre estudos que são a ser feitos no âmbito daquilo que são as exigências dos profissionais. Nós já estamos aqui no tempo, nós temos aqui duas perguntas na plataforma, se calhar vou fazer aqui uma das perguntas da plataforma, mais direcionado aqui para o Dr. João Silva e talvez até para o Dr. Paulo, mas depois, se calhar, numa ronda final, aquilo que eu vos peço é, nesta ótica do desafio, nesta ótica de, efetivamente, vocês dentro das vossas instituições, trabalhar para os profissionais e ouvir os profissionais, e até no equilíbrio de integração de transformação digital com a prática humanização. Vou fazer depois uma ronda final para vocês poderem identificar um ou dois desafios do presente, não é do muito futurista, mas do presente, ok? Vão pensando sobre isso. Vou colocar então a pergunta. Bom dia, obrigado pelas vossas apresentações e muitos parabéns. Gostaria de saber qual é a segurança clínica e legal que asseguram aos colaboradores, nomeadamente enfermeiros, que vão trabalhar em unidades de saúde problemáticas e que não conseguem recrutar ou reter colaboradores, na maioria das vezes sem prévios turnos de integração. Portanto, é esta a pergunta que temos e o Dr. João. Sim, então, é uma questão bem colocada, sem dúvida alguma. Ainda estamos habituados a que todos os profissionais, quando entram numa nova unidade, tenham que passar por diversos turnos de integração, por vezes 8 turnos, costuma ser a média, pelo menos na prática de enfermagem e sistema de saúde em Portugal. Aqui o que nós tentamos fazer, e é olhando sempre para o caso específico da MyCareForce, em que trabalhamos com diferentes tipos de unidades, nós temos mais de 160 unidades de saúde em Portugal a trabalhar connosco, desde hospitais privados, ERPs, até ao Centro Hospitalar Lisboa Central. Foi aqui o primeiro hospital público, que foi o Hospital dos Capuz, utilizar a MyCareForce como um apoio para o dia-a-dia no reforço de equipa. E estes profissionais, quando são selecionados, ou quando as empresas, os hospitais, grupos querem recorrer a estes profissionais, numa fase inicial, estes profissionais têm que servir sempre como um reforço de equipa, não como alguém integrante que conheça a unidade a 100%, de uma ponta à outra, principalmente no serviço em que pratica. O que é que acontece? As unidades de saúde vão selecionar sempre profissionais, os quais já têm experiência para praticar com as práticas de enfermagem naquele serviço. Ou seja, um profissional, a maior parte até dos profissionais de enfermagem que fazem turnos na MyCareForce são profissionais que já têm entre 15 a 20 anos de experiência no setor. Ou seja, são profissionais que certamente já trabalharam, podemos dar aqui o caso que é um caso bastante recorrente, que é o caso do internamento de medicina, que é daqueles serviços dentro de um
ambiente hospitalar, que é aquele mais requisitado hoje em dia nos sistemas de saúde em Portugal, em que muitas vezes já trabalharam então noutros setores, ou mesmo dentro do setor público, e conseguem aproveitar estas capacidades, estes conhecimentos de práticas que têm desde os últimos 10 anos da profissão naquela unidade. Nós tentamos digitalizar também um pouco o onboarding destes profissionais para que o profissional, antes de ir àquela unidade, àquele serviço, consiga ter alguma informação de antemão relativamente aos processos do serviço desse mesmo hospital, ambiente com o qual se vai deparar. Isto acaba por ser ainda um desafio para a parte mais das unidades de saúde, até porque não tem uma informação centralizada de quais os processos ou de quais as informações pelo qual o profissional tem que passar, e acredito que muitas vezes, e faz sentido, e sim, mas que muitas vezes os profissionais vão conseguir estar melhor preparados para apenas estar a assistir a turnos de outros colegas. E aqui é que acontece o grande desafio, que os próprios enfermeiros percebem que sim, muitas vezes sim, quando estão numa fase inicial de carreira, mas quando já têm 10 anos de experiência no serviço de treinamento, em que muitas vezes o que acaba por mudar ali são o sistema organizacional de certos processos, que pouco varia. Nós queremos tentar digitalizar um pouco este onboarding, esta integração do profissional, mas ainda estamos a deparar aqui com alguns desafios. É preciso uma ginástica, uma flexibilidade por parte da unidade e do enfermeiro, principalmente o enfermeiro chefe do serviço dessa unidade, para que também consiga adaptar e agilizar os processos de integração dos profissionais, porque muitas vezes o que estamos a reparar é que não mencionando nomes, há unidades que têm aqui uma dificuldade enorme na atração e na captação dos profissionais, em que por vezes chega a ser 50% da equipa de prestação de serviços, e que dificulta mais ainda estes processos de integração. Obrigada. Vamos então aqui à última ronda de comentários. Atuais desafios, para onde é que, e lançando também aqui o repto à pergunta que a doutora Ana também nos deixou no final da sua apresentação, em termos de rota, quais são os desafios que vamos encontrar? Começamos novamente pelo doutor Paulo. Bom, os desafios sabemos todos que são muitos, não é? Mas eu se calhar puxava aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha e pegava num ponto em que falou há instantes, que se prende com o papel dos serviços de gestão de recursos humanos das entidades de saúde, não é? E quando eu não gosto muito de fazer comparações aqui entre público e privado, acho que há bom e mau nos dois lados, mas quando fazemos a comparação relativamente ao setor privado, uma coisa que verificamos é que já foi dado o salto entre os antigos serviços de pessoal, aquilo que nós designávamos antigamente de serviço de pessoal, para efetivamente serviços de gestão de pessoas, não é? E o que acontece no SNS neste momento é que isso ainda não aconteceu. Nós mudámos o nome dos serviços, deixaram de se chamar serviço pessoal e passaram-se a chamar serviço de gestão de recursos humanos, mas efetivamente na prática continuam a ser serviços onde se tratam meramente processos administrativos. E, portanto, quando nós temos das nossas equipas, não é que não tínhamos pessoas capazes, não é que não tínhamos pessoas que não reconheçam essa importância da gestão de pessoas, é não temos essa capacidade, porque o número de elementos que nós temos e das equipas que temos são já por si poucos para se dedicarem unicamente a esses processos obrigatórios, entre aspas, porque a gestão de pessoas devia até ser mais obrigatória que estes todos, mas estes processos administrativos. E, portanto, essa parece-me que será uma das grandes lutas e que teremos de repensar as nossas instituições nesse sentido, e é conseguir munir os serviços e os departamentos de gestão de recursos humanos de recursos humanos que permitam ter equipas dedicadas a esta questão da gestão de pessoas, que é fundamental nós termos para conseguirmos dar o passo seguinte. Não é? Obrigada. Enquanto elemento do setor público também não poderia concordar mais com aquilo que acabou aqui de referir. Doutor João, desafios? Eu diria que o próximo desafio que temos é efetivamente ver como é que as unidades de saúde podem ser um papel ativo para a captação de jovens estudantes a quererem seguir esta profissão. Pode ser medicina, enfermagem, auxiliar de saúde. Acho que não depende só das escolas de enfermagem, das universidades, das faculdades de medicina. Acredito que as unidades têm que ter um papel bastante ativo para com os jovens do ensino secundário, para conseguirem transmitir a mensagem de que que não é por causa de Covid que agora
o setor da saúde deixa de ser atrativo e que ninguém vai querer ir porque vai estar sobrecarregado, vai estar em sistema de burnout e isso tudo. Acho que agora passa pelo setor da saúde, por quem está nas unidades de saúde, a conseguir passar esta mensagem aos jovens para que não sejam um setor em que daqui a uns anos, como a OMS prevê a escassez dos profissionais de saúde, para tentarmos conseguir reverter efetivamente este caminho que estamos a seguir e que vai ser dramático se efetivamente acontecer. Excelente identificação aqui deste desafio para o recrutamento, para as novas gerações que se estão a formar, para a sensibilização com a área da formação mais recente. Doutora Ana. Eu acho que o que faria sentido destacar no nosso caso tem muito a ver com fazer face ao crescimento, não é? E à entrada de muitas pessoas em simultâneo, com a importância que já falamos antes de termos um bom processo de onboarding, de formação, de podermos garantir que realmente há aqui uma ótima integração. Quando nós temos muitos profissionais a entrar, a trabalharem connosco, muitas pessoas novas, que acontece todos os dias, particularmente em empresas que estão com um crescimento exponencial, realmente para fazer face a essa escala é muito importante nós termos as melhores estratégias e termos o melhor plano de ação possível para podermos realmente garantir que todas essas pessoas são corretamente integradas e que sentem o apoio do outro lado e que não, em nenhum momento tenham dificuldade no acesso à informação. Portanto, eu acho que realmente este é um desafio que nós estamos a enfrentar e para o qual nos estamos a preparar todos os dias e que acho que é relevante e pode ser também importante em todos os contextos, porque em todos os momentos, em todos os contextos temos algum momento em que temos muitas pessoas a entrar ao mesmo tempo e portanto acho que é interessante nós apostarmos muito na formação, não só de novos profissionais, mas depois também, obviamente, daqueles que ainda que estão connosco já há mais tempo e que necessitarão também de reforçar as suas competências. Muito obrigada. Doutor Hugo. Eu pelo menos vou dar a minha perspectiva como profissional de saúde. Eu acho que sem dúvida, por um lado, nós estamos num mundo extremamente volátil. Eu trabalho na urgência, portanto permitam também partilhar, e na urgência é uma imensidão de pessoas a chegar, de entrada e saída, e acho que cada vez mais é preciso nós aproveitarmos as novas tecnologias para conseguirmos gerir toda essa quantidade de informação e essa quantidade de fluxos, mas para deixarmos o tempo livre para os profissionais de saúde estarem onde devem estar, que é ao lado das pessoas. Portanto, nós temos que ser cada vez mais rápidos a aceder à informação de saúde, mas saber onde a procurar, por um lado, e por outro, saber que as pessoas têm que estar com as pessoas, mas sabendo, obviamente, o que estão a fazer e, obviamente, o que estão a integrar. Eu acho que temos aqui uma questão um pouco, como o Dr. Paulo Castanheira de Silva dizia há bocadinho, não é? É uma cultura multigeracional, mas que para os profissionais de saúde, então os médicos são tão muito vincados, pode haver um conflito geracional. Ou seja, a mudança pode ser mais difícil porque eu, por exemplo, não me importo de ganhar um bocadinho menos em termos salariais, não é? Estar dentro do SNS, se eu for feliz e concretizado no projeto em que eu estou. E, portanto, se forem capazes de haver esta escuta, de reconhecer uma gestão estratégica de pessoas, conhecer cada profissional, dá muito trabalho, pois dá. Temos novas tecnologias, temos formas inovadoras de podermos fazer, mas ainda há aqui alguma, não é, uma dificuldade em conseguirmos que estas novas gerações acedam, não é? Não vale a pena frisar novamente que temos muitas vezes mais candidatos às vagas de saídas profissionais dentro das várias especialidades, mas elas muitas vezes chegam a não ser completadas. Isto preocupa-nos muito, não é? E, portanto, se também não houver esta transmissão de conhecimentos dentro do SNS, vai-se perder um bocadinho essa coisa a mais, não é? Porque uma coisa é os livros, outra é aquela transmissão empírica, e isso pode-se perder. Eu acho que tem que haver uma gestão estratégica. Há sem dúvida aqui este problema multigeracional. Eu tenho esperanças ainda, tenho muitas esperanças, e eu acho que as coisas vão melhorar, sem dúvida, graças à gestão e graças aqui a uma partilha de vários profissionais de saúde no mesmo sentido. Também acho que isso vai ser a vitória. Bom, aqui o clichê final seria é mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa, não é? Estivemos aqui a falar sobre, efetivamente, as novas relações de trabalho, sobre ouvir os profissionais, sobre manter relações de confiança, sobre dotarmos as nossas instituições de maior agilidade, maior flexibilidade. Estivemos a falar sobre pessoas e estivemos a falar sobre a necessidade de ouvirmos as pessoas para dar uma maior sustentabilidade para o nosso sistema de saúde no presente e no futuro, com os desafios que ainda não sabemos que vamos enfrentar. Quero agradecer imenso a vossa presença, os vossos contributos à aprendizagem desta manhã
Muito obrigada em nome da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Certamente começámos por dizer que seria um tema que dá pano para mangas. Vamos continuar a discutir o capital humano da saúde no dia de hoje, com participação em vários webinars até ao final do dia, e amanhã e sábado presencialmente em Guimarães. Quem tiver a oportunidade de estar connosco, agradeço, vão ser temas interessantes, todos os contributos são válidos, trata-se efetivamente de ouvir as pessoas. Continuação de um bom dia para vocês e novamente o meu muito obrigada.